Deus querido Pai, Jesus amado Mestre e irmão, nesse instante pedimos que possa nos amparar, nos proteger, nos intuir, para que os estudos da noite possam ser processados, possam ser adquiridos, apreendidos e principalmente aplicados no nosso dia a dia. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa estar ao lado dos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, em busca de conforto, em busca de amparo, em busca de esclarecimento, para ter uma vida mais saudável, uma vida mais apoiada na realidade, uma vida que seja mais contemplada com o raciocínio lógico, sem uma fé cega. Que possamos nós todos ser preparados nossos corações para receber a mensagem como tem que ser recebida, e que a irmã que fará uso da palavra possa ser intuída para tocar os nossos corações. Graças a Deus, e que assim seja. Neste instante, a gente vai ouvir Valéria, que vai falar sobre o convite do Espiritismo. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para a gente estudar mais um pouquinho, né, sobre a doutrina espírita. E essa mensagem que está aí já projetada, eu vou passar no finalzinho. E agora que eu me toquei, que é o deserto florido. E amanhã a gente começa a primavera, né? Então, assim, uma estação que nos propicia alegria, o colorido, né, das flores, tanta beleza para a gente apreciar. Então, no finalzinho, a gente vai ver essa mensagem que é muito linda e tem muito a nos acrescentar. E aí, eu fiquei pensando, né, o que falar na noite de hoje, né? A todo mundo que vem. Então, o tema do estudo de hoje é o convite do Espiritismo, né? O que a doutrina espírita tem para nos oferecer? Por que nós deixamos aí o conforto da nossa casa e viemos ao centro? Por que a gente está aqui? O que a gente está buscando com a doutrina espírita e com esses esclarecimentos? E aí, nós vamos estudar aqui um pouquinho. Vamos começar no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo 23, muito interessante, que fala da estranha moral, né? Vamos começar aí, vamos desenrolando até chegarmos aí a saber o porquê da vinda, o porquê da doutrina espírita, né? E ver se a gente aceita ou não esse convite, né? E aí, no capítulo 23, a gente vai ler alguns trechinhos dele. No item que nós vamos estudar, Jesus diz o seguinte: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra. E o que desejo, senão que ele se acenda? Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Quando a gente escuta isso nos soa um pouco estranho, né? Vindo de Jesus, não veio trazer a paz, mas a divisão. Uma coisa tão bélica, né? Jesus usando dessas palavras, então causa uma estranheza, assim, num primeiro momento. Aí vem os Espíritos nos dizendo, né? Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito isso? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou. E elas dão testemunho da sua alta sabedoria, né? Porque a gente não pode esquecer que Jesus foi o espírito mais puro que já esteve aqui, né, na Terra, que encarnou aqui com uma missão. Qual foi a missão de Jesus? Nos ensinar, nos dar o exemplo,
de como nós devemos gerenciar a nossa vida, o nosso mundo íntimo, e como nós devemos lidar com o próximo. E o espírito dessa grandiosidade sabia muito bem o que estava falando. Então não há nenhum engano. E muitas pessoas, até hoje em dia, ainda, nós mesmos ainda temos muitas dificuldades de compreender, né, as máximas de Jesus, porque ele falava por parábolas, né, ele usava dessa forma pedagógica para falar sobre verdades espirituais, coisas que hoje nós ainda não compreendemos. Quem dirá naquela época em que ele esteve. Mas ele se aproveitou de todas as circunstâncias, de todos os momentos que ele tinha para dar um ensinamento. E a gente fica, muitas vezes, sem entender o sentido daquelas palavras. Ou a gente fica muito apegado à forma e não mergulha, não vai fundo no conteúdo daqueles ensinamentos de Jesus. E aí, o que né, poderia Jesus dizer com isso? Né? Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porque Jesus não podia desmentir-se. Claro, ele não podia agir de uma maneira e falar outra coisa. Né? Toda a ação dele, todo o seu exemplo estava de acordo com o seu ensinamento. O que, afinal de contas, Jesus queria dizer com isso? Isso aqui, que a gente vai estudar em relação ao cristianismo, também se aplica ao espiritismo. E nós vamos entender por quê. Toda ideia nova, forçosamente, encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, de que constitui um perigo para eles, e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Olha como que Jesus sabia. Jesus conhece, né, como nós somos, espíritos ainda pouco evoluídos, espíritos muito materializados, muito mais interessados nas coisas que nos dão prazer imediato, né? Ele conhece. Se hoje nós ainda somos assim, imagina lá na época de Jesus, quando ele estava aqui lidando com um povo, com uma nação, com pessoas, com uma humanidade ainda pouco desenvolvida. E nós já evoluímos bastante em muitas coisas, mas moralmente nós ainda estamos vinculados àquela primeira revelação, né? Aquela primeira ideia do olho por olho, dente por dente. Nós ainda estamos, em muitas situações na nossa vida, com esse sentimento de vingança, de ódio, de raiva. Né? Então, moralmente, nós evoluímos muito pouco. Né? E é claro, como Jesus foi recebido? A gente sabe o desfecho dele aqui na passagem pela terra. Né? Porque a ideia que Jesus trazia, né, as leis que Jesus falava, esse amor de que Jesus falava, era um amor de Deus. Ele falava das leis divinas, das leis naturais, que são todas baseadas no amor.
no amor a si e no amor ao próximo. Como a gente ia achar que ele ia ser recebido? Exatamente como ele foi. Ele encarna numa época em que a sociedade também já se corrompia por causa dos excessos da inferioridade. E é claro, ele vem falando de uma lei de amor, de uma lei de caridade, de amar ao próximo, numa época em que isso não era o que prevalecia. Claro que ele feriu interesses, é claro que ele foi contra o que existia na época. E é lógico que ele ia encontrar resistência. E isso não é muito difícil da gente entender, porque isso acontece conosco, né? Na nossa vida, na nossa forma de ser, né? Nós temos muita resistência ao que é novo. Nós temos dificuldades para aceitar o que é diferente, né? E até neurologicamente falando, o nosso cérebro, ele gosta do que é parecido, para não ter trabalho, né? O cérebro ele gasta muita energia. Então ele não quer estar em contato com alguma coisa diferente, com alguma maneira nova de pensar. Isso dá trabalho. Ah, não. E aí a gente tende a ficar na zona de conforto, né? Alimentando a nossa forma de ser, alimentando crenças, formas de pensar, formas de ver a vida, né? E como Jesus, né, veio nos trazer a segunda revelação, o Espiritismo também vai passar e passa por isso, né? Por quê? Porque é uma ideia nova. É uma forma completamente diferente de nós entendermos a vida. Primeiro, vem falar de Deus, né? O que é Deus? Foi a primeira pergunta que Kardec fez, né, aos espíritos. O que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós temos muitas dificuldades de compreender isso, né? É muito abstrato para nós, que ainda estamos, né, envolvidos, influenciados de uma forma muito forte ainda pela matéria. Nós não conseguimos entender. Deus é infinito. Deus é eternamente bom, né? Os espíritos já nos colocam aí no caminho dos atributos de Deus, mas nós não temos ainda uma capacidade intelectual, muito mais moral de compreender isso. Mas já nos coloca nesse caminho diferente. Nos diz que nós somos espíritos imortais, indestrutíveis. Nós não vamos deixar de estarmos vivos. Estamos sempre vivos. A diferença é que nós aqui estamos encarnados. Esse espírito que é eterno, que é criado por Deus para evoluir, vem habitar uma matéria, um corpo físico. Ora estamos encarnados e ora vamos estar desencarnados. Sem a matéria, sem o corpo físico. Mas vamos continuar vivos. É muito importante a gente compreender isso, né? E como disse a Terezinha na semana passada, nós estamos no Setembro Amarelo, que fala da saúde mental. E quando a gente fala saúde mental, nada mais é do que a saúde do espírito. Quem tem as emoções, quem pensa, quem faz escolhas, não é o cérebro, não é o físico, é o espírito. E precisamos aprender tudo isso, porque isso é um antídoto contra a loucura, contra o suicídio. Porque muitos irmãos cometem o suicídio porque eles acham que essa é a única saída. Eles querem se livrar de uma dor, de uma angústia. E olha o desapontamento que a maioria, praticamente todos enfrentam. Porque eles querem se livrar de um problema e acham que tirando a vida do corpo físico, eles vão estar resolvidos. E aí, quando chegam no plano espiritual, eles continuam com aquela angústia, com aquela dor, porque isso é do espírito, numa aflição, numa agonia, e ainda com a responsabilidade de terem interrompido a existência. Olha que sofrimento para esses irmãos.
precisam muito das nossas preces, da nossa compreensão, não precisam do nosso julgamento, não. Nós não estamos isentos de dores, de dificuldades, por isso que se está falando muito em procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, não importa. Fale com alguém. Temos o Centro de Valorização da Vida, o CVV, acho que é 188, né? Porque às vezes a gente está tão agitado, com muitos amigos virtuais e sem um amigo, às vezes, para desabafar do nosso lado. Nós temos 1 milhão de amigos na internet, mas não temos um para dividir a dor, para chorar, para falar. Né? Estamos aí, convivendo com isso. São tempos modernos, né? Hoje ainda falava isso ontem com uma amiga, hoje lá em casa. Há poucos anos atrás, gente, era tão diferente do que é hoje, né? Não tem muito tempo que as coisas mudaram dessa forma tão acelerada, né? Muita diferença. O progresso, sim, mas nós estamos tendo que nos adaptar a essa nova situação, a essas novas tecnologias, né? Então a gente precisa desse acolhimento. Então precisa falar. A gente tem vergonha de pedir ajuda, tem vergonha. Porque a gente acha humilhante pedir ajuda. A gente não quer mostrar para o outro que é fraco. O nosso orgulho não nos deixa, né? Abafa a nossa humanidade. Todos nós sofremos. A dor iguala a todos nós. Dói no branco, dói no negro, dói no pobre, dói no rico, não importa. A dor iguala a todos nós. Então é muito importante a gente compreender isso. E fomos criados, claro que para evoluir, né? E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, cria um processo para que a gente evolua, que é a reencarnação. Nós vamos ficar nessas... Vem para a matéria, retorna ao plano espiritual, continua estudando e aprendendo no plano espiritual. Vem para cá, a gente fala que é o Enem, né? Aqui a gente tem que fazer 188, isso mesmo, CVV. A gente vem fazer o Enem, né? Aqui é o vestibular. Porque a gente fala, mas a gente é espírito, é eterno, indestrutível. Por que, aliás, a gente tem que vir fazer aqui? A gente veio para ser castigado? Não. A gente veio para ter a oportunidade de aprendizado. Então, o Espiritismo, ele rasga o véu, ele nos projeta, ele nos mostra um contexto muito maior do que a gente pode compreender. Na nossa vida, quantas vezes, quando a dor bate na nossa porta, uma aflição, uma angústia, a gente acha que aquilo é a pior coisa do mundo, é uma desgraça. Eu sei que dói, a gente se sente desamparado. Mas nesse momento a gente precisa entender que a gente não está sozinho. A gente precisa se conectar através da prece ao nosso anjo da guarda. Cada um de nós tem esse amigo que nos auxilia, que está ali para nos orientar. Precisamos entender, naquele momento a gente não tem essa capacidade de compreender, mas com o tempo, com a maturidade, nós vamos entender que aquela desgraça, que aquele mal vai nos trazer um bem, vai nos trazer um benefício. Deus está permitindo que aquilo aconteça na nossa vida, porque Ele sabe que nós somos capazes de superar. Ele sabe disso, Ele tem certeza. Ele nos criou perfectíveis. Dependendo das nossas escolhas, cada um vai fazer, né, as suas escolhas. Claro, nós não vamos escolher de uma forma certa. Não, nós vamos errar muito. É um processo de erro, de acerto. Se nós não conseguimos nessa, vamos ter uma outra oportunidade. Nós não estamos aqui criados para uma única existência, tem que dar certo, porque senão a gente vai para um céu contemplativo, que não se trabalha, não se tem ação, ou vai para o inferno eterno. Isso não faz sentido. Um Deus soberanamente justo e bom, não faria isso. Ele vai dar as oportunidades. E vamos estar aqui encarnando, ora no planeta Terra, ora em outros planetas. Estamos num planeta de provas e expiações. A Terra é um planeta com essa característica. Onde o quê? Onde o bem ainda prevalece. Onde o mal ainda prevalece, né? Então, assim,
esse mal, ele vem de fora ou ele está dentro de nós, né? Ele está dentro de nós. E somos nós que, pelas nossas escolhas, estudar o Espiritismo é uma escolha, porque ele nos oferece recursos maravilhosos para que a gente compreenda isso tudo, para que a gente veja com um pouquinho mais, de uma forma um pouco maior, de uma forma mais clara, né? E é muito importante. É claro que estudar a doutrina nos fortalece. Não nos vai poupar de nada, né? A gente vira aqui, toma passe, toma água fluidificada, assiste todas as palestras. E o que o conhecimento do Espiritismo provoca em mim? Qual é a transformação moral que eu estou me dedicando, né? É isso que o Espiritismo nos oferece, recursos. E nós temos que aproveitar essa oportunidade de estudar, de utilizar esses recursos. Então, é claro que essa forma de pensar diferente vai trazer uma resistência interior, né? Não, eu penso assim, eu sou assim, eu não quero mudar, e as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, né? A gente fecha questão sobre isso. E a gente precisa ouvir o que a doutrina tem a nos dizer. É um convite que o Espiritismo nos faz ao autoconhecimento, à reforma íntima, né? Investir nisso é muito importante, que nós vamos estar conosco para toda a eternidade, né? Nós somos uma individualidade que não morre, que não desaparece. Então, olha como é importante, né, Terezinha, a gente aprender a lidar com a gente. Isso é um investimento para a eternidade. Olha que coisa interessante, coisa importante. Porque às vezes a gente vem para a matéria e a gente fica tão absorvido pela vida material, né? Por prazeres imediatos, por ter, né? Ter, é muito valorizado na sociedade ter. Um homem bem-sucedido é um homem que tem posses. Não é um homem que está preocupado em se conquistar, né? Isso é... para poucas pessoas isso é importante, porque a gente se distrai, a gente gosta, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero viajar muito, eu quero aproveitar. Que bom! Façamos isso também. Ninguém tem que ficar, né, se penitenciando. Ah, não posso viajar. Claro, viajar é bom pra caramba. Conhecer outras culturas é muito bom. É excelente. Nós não estamos criticando e falando disso. Mas a vida não é só isso. A vida não é uma eterna alegria, não é uma eterna fonte de prazer, não. Vão ter momentos que vão ser ruins, que vão ser difíceis. Vamos lidar com as nossas limitações, com as nossas inferioridades, que não são poucas, né? Então, assim, admitir, realmente eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, não é para se penitenciar, para se castigar, não. É para compreender, para ter consciência, para despertar. Falei, realmente, eu tenho muita dificuldade. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu tenho muito egoísmo no meu espírito. E eu admiti isso para cá, admitir, porque é assim que a gente evolui, tomando consciência do que em nós precisa mudar. E aí a gente, além de ter dificuldade para fazer isso, a gente ainda se coloca num papel, numa situação de fazer isso com outro, né? A gente mal se conhece, mas a gente acha que sabe qual é a solução para a vida do outro. Ah, fulano tinha que fazer isso, ciclano tinha que agir assim, né? E a gente é tão clarevidente, às vezes, para ver no outro, e tem uma dificuldade para enxergar aquela situação em nós. Fulano é muito orgulhoso. Mas o quanto eu sou orgulhosa? Até porque se fulano é orgulhoso, é egoísta, é vaidoso, é ele que vai ter que se melhorar, né? Enquanto a gente perde tempo olhando para o outro, se preocupando com o outro, julgando o outro, a gente se esquece de nós, né? A reforma íntima, ela é pessoal, ela é intransferível. Eu não vou evoluir por ninguém, não vou evoluir. Cada um vai ser responsável pelas suas obras, né? Então, o Espiritismo, ele nos coloca em outro nível de entendimento, né? Ele nos convida a isso, a abrir as nossas consciências, a enxergar esse mundo de uma outra forma, enxergar a nossa experiência nessa existência de uma outra forma, valorizar cada momento, momentos bons, momentos ruins,
E se a gente parar para pensar, os momentos mais difíceis da nossa vida são os momentos que a gente mais aprende. Ou, pelo menos na minha existência foi assim. Eu não sei se todo mundo aqui já pode experimentar isso, mas é o momento que mais a gente cresce, a gente se fortalece. Isso é maravilhoso, porque isso dá uma coraça, isso dá uma resistência da gente entender que a gente não está sendo castigado, a gente está tendo uma oportunidade de crescer, de aprender. Se não deu certo nessa, a gente vai ter outra oportunidade. E assim um dia chegaremos a espíritos puros, né? Não é, pode parecer ilusão, mas não é ilusão, mas vamos chegar lá, né? Então, a gente vê tudo isso, né? A gente percebe essa resistência dentro de nós, né? E aí, seguindo aqui, dentro do que Jesus falou, é isso que ele quis dizer. Ele veio trazer uma outra forma de pensar. E claro que isso causou resistência, tanto que o fim da existência dele, material, né? Quando ele estava num corpo, foi ser crucificado lá, né? E claro, ele mexeu lá em situações que não era, veio falar de amor. Que amor? Né? A gente tem que lutar, tem que ver o outro como um inimigo. E ver se a gente até hoje não está assim. Né? A gente vê, às vezes, o outro, a gente não tem o pensamento de agregar, de somar. Não, a gente vê o outro como um inimigo que tem que ser derrotado, que tem que ser... Né? Nós somos muito bélicos. Né? Aí a gente vê quanto que a gente evoluiu, muito pouco, né? Porque quantas vezes na nossa vida é olho por olho, dente por dente. Fez comigo, eu vou fazer igual. Né? É a moral ainda, pouco desenvolvida. Né? Continuando aqui, e aí, claro, né, muitas pessoas foram... no item 15 aqui, eles vão falar. Infelizmente, os adeptos, né, da doutrina do Cristo, da nova doutrina, não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular no seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Foi isso que Jesus veio nos ensinar, né? E ficou esquecido. Isso ficou esquecido, e as pessoas querendo ter o domínio, né, acabaram usando toda a ideia de Jesus de amor, transformaram para usar em benefício ali de poder, né, de tudo isso que a gente vê, né? E Jesus, em sua profunda sabedoria, tinha previdência do que aconteceria. Mas essas coisas eram inevitáveis. Por quê? Inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Jesus sabia. Ele sabia que isso ia acontecer, que tudo o que ele veio ensinar ia ser deturpado, ia ser usado de uma forma diferente para alguns interesses. Né? Ele sabia, porque ele sabe quem nós somos, sabe das nossas dificuldades. E aí ele pede ao Pai que mais tarde envie um consolador, alguma doutrina que vá falar sobre aquelas máximas, explicando melhor, porque nós, humanidade, já temos a capacidade de compreender. Né? E aí, seguindo aqui, no item 16, que é muito esclarecedor, onde os Espíritos vêm nos falar. Quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Né? Porque ele sabe, se ele está falando de uma doutrina que é toda baseada no amor, e ele sabe que nós ainda não sabemos amar, é claro que a gente não entende ou também, às vezes, não quer ter boa vontade para compreender. Quanto mais para praticar. Né? Aí já vai ficando, cada vez vai subindo degrau assim. Vai ficando difícil. A gente não compreende, quanto mais pratica. Mas vamos chegar lá. Né?
porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilham da mesma crença. Olha a atualidade disso, né? Que a gente vê, às vezes, uma família, tem pessoas, eu sou católica, eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou evangélico, né? Cada um segue uma coisa, e às vezes é uma desarmonia danada, né? Vim lançar fogo à terra, para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá termo à luta fraticida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até os seios das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Né? Então fica muito claro quando ele quis falar sobre isso aqui, né? Ele não veio trazer a paz, mas a divisão, né? Nesse sentido de restabelecer a ordem. Porque nós estamos vendo isso, né? Pessoas de religiões diferentes se atacando, se atracando, querendo fazer prevalecer a vontade. Né? Estão aí, ó. Não estamos mais desembainhando espadas, mas estamos usando a internet. Só mudou o instrumento. Né? Um atacando o outro, faltando com respeito. Né? Em relação à política, em relação à religião. Temos que aprender a ter respeito. E ficamos nessas disputas pessoais sem entender que somos todos filhos de Deus. Não há ninguém com benefício. Um pode compreender de uma forma, o outro pode ter um caminho aí político, alguma escolha. Isso não tem problema, isso não é a questão. Nós temos que entender que nós estamos acima disso, nós somos todos humanidade. Nós, às vezes, ficamos muito preocupados com fazer com que a nossa posição prevaleça. Eu tenho a verdade, tem que ser assim, quem não é está contra. A gente se perde nisso. E, às vezes, o que a gente devia estar preocupado, que é aí cuidar da natureza, do meio ambiente, deixa isso para lá, isso é coisa de ecochato. Né? A gente escuta aí. Só que na hora que acabar a água, vai acabar para geral, né? Vai acabar para todo mundo. Na hora que o ar estiver tão poluído que ninguém mais respirar, vai ser ruim para todo mundo. Mas não estamos preocupados com isso, né? Eu quero a minha ideia prevalecendo. A gente é muito limitado ainda, bairrista, né? Valzali que fala que a gente é muito bairrista, a gente gosta e defende a nossa forma. Tudo bem você ter a sua opinião, mas isso não te dá o direito de achar que a do outro é ruim. Não, é uma outra forma de pensar. É o que eu já disse. Nós temos dificuldade em aceitar o diferente. Nosso cérebro não gosta, dá trabalho. Então, vai lá, se junta com quem é igual, é a lei da atração, né? E aí a gente fica formando grupinhos, fica um disputando com o outro, né? E aí Jesus fala, eu vou pedir ao meu Pai, eu vou pedir ao nosso Pai que envie um Consolador, alguém para esclarecer, uma doutrina que esclareça essas coisas que eu vim dizer que vocês não estavam ainda maduros para compreender, né?
Mas é isso aqui a gente vai vendo, e depois a gente vai ver que o que tem que nos unir é a fraternidade, é olhar o outro com humanidade, porque ele é igual a nós. É um ser que tem limitações, que também sofre, né? Desenvolver um pouquinho de empatia, isso é bom, mas é difícil, né? Porque se a gente quer que a nossa ideia prevaleça, é difícil você se colocar no lugar do outro, né? É difícil. Mas entender isso, porque se der ruim, vai dar ruim para todo mundo, né? Mas a gente continua querendo, pelo orgulho, pela vaidade, impor a nossa forma de agir, de pensar, não é? E aí, vamos continuar aqui. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, né, o Espiritismo, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras, né, da época do cristianismo, duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos, né? Porque quando a gente estuda, né, as 3 revelações, a primeira revelação que foi com Moisés foi limitada, né, àquela situação, àquele povo. Com a segunda revelação, que foi a vinda de Jesus, também foi num lugar circunscrito, limitado. A terceira revelação, que é a doutrina espírita, não teve essa característica. Os fenômenos espirituais, eles aconteceram em vários pontos do globo. Claro, por que Kardec na França? Porque a França, né, vivendo o iluminismo, estava ali já preparada para receber ideias novas, e Kardec foi um missionário escolhido para trazer a codificação para a humanidade, né? Estava ali incumbido dessa tarefa. Mas tem uma coisa particular, ela não se limitou à França, não se limitou a Kardec. Né? Esses fenômenos começaram a acontecer no mundo inteiro. Kardec foi aquele homem que parou, que estudou os fenômenos e que codificou a doutrina. Mas tem uma característica que é muito importante na revelação espírita, que é a universalidade do ensino dos espíritos, né? Todos os espíritos, em vários pontos do globo, né, que aconteciam esses fenômenos, deram essas comunicações, né? Então não foi através de um médium. Primeiro, Kardec não era médium, Kardec não recebeu nada por ele. Ele tinha médiuns que o auxiliaram ali, ele só pegou todo esse conteúdo, essas perguntas que eram enviadas a centros no mundo inteiro, e foi avaliando todo esse conteúdo, avaliando todo esse material, e ele foi observando isso, que os espíritos de várias partes do globo traziam as mesmas informações. Então não foi uma coisa circunscrita, não. Foi a universalidade, né? Todos os espíritos que estavam envolvidos nesse processo da codificação davam as mesmas informações, falavam sobre as mesmas coisas, né? Então a gente não pode falar, não, foi um único médium. Não, foram vários médios, foi um trabalho muito grande que foi feito, né? Kardec teve um trabalho gigantesco e organizou nas 5 obras básicas que a gente estuda todo esse conteúdo. E ele ouviu espíritos superiores, medianos. A gente tem uma obra que é O Céu e o Inferno, que na segunda parte desse livro está ali todos os relatos de espíritos suicidas, criminosos, espíritos felizes, que deram notícia para Kardec de como eles se encontravam, como foi deixar o corpo físico e retornar ao plano espiritual. Ouviu a todos, né? Mas não foi um ensino circunscrito, não. Ali ele codificou, lançou em 1857 o Livro dos Espíritos, e isso
né, se espalhou aí pelo mundo. Então é diferente. Foi exatamente para isso, para trazer à luz aqueles esclarecimentos. Jesus já falava da vida futura, Jesus já falava da reencarnação, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus estava falando da reencarnação. Só que nós não tínhamos a capacidade de compreender. Hoje a gente ainda tem dificuldade de compreender. Imagina há 2000 e poucos anos, 2019 anos. A gente não tinha essa capacidade de compreender. Hoje nós já temos. Então, no momento apropriado, os espíritos vieram com a permissão de Deus para nos orientar. Nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não tem nenhuma máxima diferente. O Espiritismo não, a máxima, o ensinamento de Jesus, ele não vai ser alterado, porque ele falou de leis divinas, que são eternas, né? Que são imutáveis. Então não é, o Espiritismo não, é segundo sim, porque é uma continuação. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira revelação, né? Trazendo aí todo esse esclarecimento que a gente precisa e muito, né? Porque realmente faz muita diferença na nossa vida. Vamos lá, terminando aqui. Estas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Foi isso que aconteceu. É igual a gente ir no médico, né? A gente vai no médico, aí o médico, olha, você tem que fazer isso, você tem que restringir a sua dieta, você não pode mais comer aqui. E a gente sai de lá estressado, né? Ah, meu irmão, por quê? Porque você está num caminho que não vai ser bom para a sua saúde. Você revê a sua alimentação, você começa a praticar exercício físico, mas é tão bom ficar sentado no sofá, né? Academia é uma coisa chata, eu não posso comer o que eu gosto, né? E a gente acha ruim, né? Mas é exatamente. Jesus veio falar de amor para nós que ainda não conseguimos praticar esse amor, né? Então a gente fica meio injuriado, né? E aí na questão 627, aí do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento, ó. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Afinal de contas, para que Espiritismo? Por que os Espíritos vieram? Né? Para quê? E a resposta, ó. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, é a missão dos Espíritos, né? Nossa missão é a de despertar, ou seja, de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Olha a missão dos Espíritos aqui.
restabelecer o cristianismo, como Jesus trouxe, sem modificações, sem querer esconder as nossas inferioridades atrás da religião. Somos espíritas, somos evangélicos, somos na Umbanda. Tá bom, que bom, esse é o seu caminho. Como disse o Rogério a última vez que ele esteve aqui, todos os caminhos vão dar na praça, né? Nós temos a praça ali e temos várias opções para chegar até a praça, mas todo mundo vai chegar lá. Todo mundo vai ser perfeito, todo espírito, cada um vai escolher um caminho. Não é a religião que faz a gente ser melhor ou pior. É o que a religião promove em nós. Não importa. E às vezes não precisa nem ter religião. Quantas pessoas nós conhecemos que se dizem ateu, eu não acredito em Deus, mas são pessoas exemplares de doação ao próximo, de amor. Né? Não é a religião, é o que a religião promove para você ser melhor. Essa é a questão. Né? Porque a gente enche a boca para falar eu sou espírita como se isso fosse um atestado de idoneidade. Não, eu sou espírita. É só a forma que você está tendo de compreender. Mas o que você está fazendo com o espiritismo? O que o espiritismo está tornando você melhor? Essa que é a questão que a gente tem que se perguntar. Como eu estou usando aquilo ali? Eu estou estudando, eu estou me dedicando, eu quero aprender, eu quero melhorar? Essa é a questão, né? É como a gente trabalha a espiritualidade, isso que faz a diferença, né? Então é o que a gente viu aqui, essa é a missão, né? Porque eles querem, para que ninguém possa interpretar as leis de Deus ao sabor das suas paixões. E é o que às vezes a gente vê acontecer. Cada um interpreta de uma forma, mas para atender aos seus interesses. E na maioria das vezes são interesses materiais. Por quê? Que nós estamos num planeta de provas e expiações. O que é que prevalece aqui? O nosso interesse pela matéria ou o nosso interesse pelas coisas espirituais? O nosso interesse em ser ou o nosso interesse em ter? Ser bem-sucedido. A gente está muito preocupado em ser bem-sucedido materialmente, espiritualmente, né? E na hora que a gente desencarna, a gente não leva nada, né? Fica uma vida inteira, às vezes, brigando por conta bancária, por carro, por casa. Nunca vi ninguém levar nada disso para o plano espiritual. Né? Na hora ali, o que é da matéria, fica na matéria. Agora, o que é do espírito, esse é do espírito. E aí a gente tem que pensar, o que é que eu tenho escolhido para a minha vida? Qual é o meu foco? Onde está o meu coração? É isso que a gente tem que se perguntar, não é? Vou faltar um pouquinho, deixa eu só... E aí, para a gente encerrar, eu vou passar o vídeo. A gente, a hora passa muito rápido. Vamos nós. Aí tem uma... No capítulo 20 do Evangelho, tem lá os trabalhadores da última hora, né? E aí, tem alguns trechinhos aqui que eu vou ler. Alguns conselhos e recomendações dos espíritos superiores para nós, né? Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Né? Aí já é o chamado pessoal, né? Aí a coisa já passa a ser mais pessoal. E aí, eu vou ler só um trechinho aqui. Missão dos Espíritas, né? Importantíssimo, não dá para a gente ler tudo aqui. Vou ler só um trechinho aqui, mas fica o dever de casa, igual que eu falo com o pessoal na terça-feira. Tem dever de casa, vamos, né, estudar, porque estudar é contínuo, né? Deixa eu ver.
É tanta coisa aqui que eu não sei nem o que... É até um pecado tirar um pedacinho só da missão dos espíritas, mas vamos lá. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça. E que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Né? Qual é a missão dos espíritas? Divulgar a doutrina espírita. Divulgar para as pessoas essa maravilha, esses esclarecimentos que são tão necessários para nós, extremamente úteis e necessários. Esse é o trabalho do espírita, divulgar a doutrina espírita, levar consolo, levar esclarecimento. Né? Essa é a nossa tarefa. Aproxima-se o tempo, aí já é obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Para trabalharmos juntos, né? Para levar essa mensagem, né? Esse esclarecimento maravilhoso. E aí, eu trouxe um videozinho, agora eu vou passar o vídeo, que é muito legal, e vai falar sobre o deserto florido, que é um deserto no Chile, que, né, pouquinhas, chove raramente, mas florescem em determinadas circunstâncias, pode cair uma gotinha de chuva e floresce com uma beleza extraordinária. E assim somos nós, né? Temos essas sementes divinas, essas potencialidades como sementes dentro de cada um de nós. Agora, como nós vamos trabalhar o nosso terreno íntimo? Aí é que é o convite da doutrina espírita, né? E a gente florescer onde a gente é plantado, né? Fica aí, então, o convite da doutrina espírita, né? Que a gente aproveite amanhã, a primavera que chega, e que a gente possa aproveitar esses recursos, esse fertilizante, esse adubo, né? Que é da doutrina espírita, para regar, né? Esse nosso espírito, esse nosso terreno aí espiritual, para que essas sementes divinas, potenciais ali, só esperando pela gente, possam desabrochar. Uma boa semana para todos e que a gente tenha sempre a oportunidade de estudar a doutrina espírita e que a gente opte por aceitar o convite, né? Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.